maquininha de cortar garrafa antes de mostrar o que ela faz. Como eu tô segurando aqui, já vou aproveitar para mostrar, para falar. Você não quer que eu segure e você pega a outra ali para ver depois? Então, o que essa ferramenta, essa maquininha de cortar garrafa faz? Tá vendo aqui que aqui nós temos a garrafa inteira. E aqui nós temos a garrafa pela metade. Isso, pela metade não. Faltando uns pedaços. Sabia que ele ia me corrigir, eu tava até esperando. Aqui nós temos a garrafa. Você pode ver que ela não tem o fundo, tá? E não tem essa parte aqui do gargalo. Então, essa maquininha vai cortar essas duas partes, porque nós vamos trabalhar, tá? Na vitrofusão, com a garrafa de vidro, a gente pode trabalhar com o fundo e com o bico também, tá? A gente dá para fazer vários tipos de peças com esses dois pedaços aqui, mas essa maquininha vai fazer esse corte aqui e a gente trabalha, aqui dá para fazer peças maiores, tá? Por exemplo, dá para fazer também pastilhas e tudo mais. Então, para fazer isso, a gente precisa de cortar o fundo e o bico, né, Evandro? Isso. Como que funciona? Agora a gente vai mostrar a maquininha para você entender como que funciona. Vamos pegar? Fazendo favor. Calma aí. Só tirar essas coisas aqui da frente. Então, essa aqui é a danada da maquininha que serve para cortar a garrafa. E eu sei que muitas pessoas têm vídeo na internet de pessoas que cortam a garrafa utilizando barbante, utilizando vela, utilizando várias outras ferramentas, outras coisas, sei lá o que o pessoal faz. Gente, a gente sempre prioriza assim o cuidado com o artesão. A gente tem bastante alunos que são idosos já e a gente não indica fazer gambiarra. Por quê? Porque você, na gambiarra, que corre o risco de você ter um acidente, tá? Isso aqui é coisa que, com essa maquininha, a gente já trabalhou com idoso, com deficiente intelectual, com adolescentes, tá? Então, nós indicamos essa maquininha, tá? Vocês podem perceber que tem essa maquininha aqui. Como é que ela funciona? Pode explicar? Pode. Só não falar marca, que a marca tem que patrocinar nós. A gente já falou muito dessa maquininha sem retorno nenhum. Ó. Então, você pode explicar? Não, pode explicar. Gente, ou você quer que eu explique? Geralmente, tá? Ela vai servir para quê? Você vai ligar ela. Aqui tem um negócio que eu esqueci o nome. O que esse negócio faz? Ele vai, eu vou explicar nos termos mais chulos, que o Evandro explica muito no termo técnico e às vezes, né, assim vai ficar mais fácil de entender. Quando você liga a maquininha, aqui tem um ferrinho que ele acende. É como se fosse uma resistência de chuveiro, tá? O termo certo disso aqui é resistência. Ele vai acender, vai ficar vermelhinho. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a garrafa de vidro aqui. E a gente vai colocar a garrafa e deixar aí que ela vai fazer o trabalho sozinha? Não. A gente vai ter que usar as nossas mãozinhas. Então é importante você usar a luva e usar o óculos, tá? Você vai pegar e vai girar. Qual que é o objetivo? Aqui vai estar quente quando ela estiver ligada e aqui o ar vai estar frio. Então, vai entrando em contato com o ar quente, com o ar frio e com a quentura aqui da resistência, vai dar um choque térmico, tá? Dando choque térmico, esse pedacinho aqui de baixo vai cair do lado de cá. Vai fazer um barulhinho assim, pá. Como que é o barulhinho? Barulhinho tipo pá. Não é meio pá, mas vai fazer um barulhinho. No começo, gente, a gente dá uma assustadinha, porque a gente não é acostumado com esse barulhinho. Mas pode ter certeza que não vai quebrar no seu rosto, não vai explodir no seu rosto, nada disso vai acontecer. Depois, com o tempo que você for praticando, você vai se acostumar com esse barulho, tá? Mas já adianto que vai fazer esse barulhinho. Então, deu choque térmico, pá, o negócio caiu aqui. Importante, gente, você pode colocar o dedinho no negócio ligado? Não. Por quê? Porque vai dar choque. Não coloca o dedinho com o negócio ligado. Aconteceu alguma coisa na resistência que você precisa arrumar ela? Desliga a maquininha, se possível, desliga até da tomada. E aí você mexe. Mesmo que se você tiver de luva e colocar o dedinho com o negócio ligado, não vai dar certo. Vai queimar sua luva, você pode levar choque.
várias coisas podem acontecer. Então, não teste. Ah, vou testar pra ver. Não, tome cuidado, porque você vai queimar seu dedo. Ah, vamos ver se a gente tá falando mesmo a verdade. Gente. Tem hora que dá 1 minuto de bobeira e a gente faz umas cacas. Não faça isso. Já tô falando aqui pra você não fazer isso pra não dar BO, beleza? Cortou a parte de baixo? O que você vai fazer? Você vai trocar o negocinho aqui de lugar. Troca aí, por favor. Essa parte aqui, pessoal, é móvel. Ó, a magia acontecendo, ó. E aí você vai cortar o bico aqui, o gargalo. Mas o que acontece? Por que eu troquei de lugar? Aqui tem um negocinho que ele encaixa aqui no bico. Que é esse negócio aqui, ó. Ah, gente, vocês usam esse negócio? Não, não mais. Mas quando a pessoa está começando, a gente indica que use esse negócio que vai encaixar aqui no bico. E aí tem uma maçanetinha aqui que você vai girar aqui em vez de girar da forma que eu falei aqui, tá? Ah, não quero usar esse negócio. Tudo bem. O que você tem que entender? Que você tem que tomar cuidado para você não encostar o seu braço aqui nesse negócio aqui, porque você vai levar choque. Tá? Se você não já tem, digamos que você já tem prática e você não vai usar isso daqui, aí você não precisa fazer o que eu fiz de colocar esse negócio para frente, é só girar a garrafa. Você está dando para entender, mas enfim, tem vídeo aqui no canal que a gente ensina você a cortar, procura aí que você vai saber, vai achar, tá? O que é importante aqui, gente, nessa hora? Porque assim, a gente recebe mensagem de pessoas falando que, ah, Gisele, o meu negócio aqui não tá ficando reto. Aqui, ó. Tá ficando torto, tá quebrando pela metade. Gente, você não pode ficar sambando com a garrafa pra lá e pra cá. Aqui, ó. Você tem que colocar, por isso que é bom que se você ainda não tem experiência, usar isso daqui. Tá? Porque a garrafa tem sempre que girar no mesmo lugar. Quando ela gira no mesmo lugar, ela vai fazer uma linhazinha reta. E aí ela vai ficar reta, ó, não vai ficar torta. Se você ficar sambando com a garrafa para lá e para cá, primeiro que vai demorar para quebrar, segundo que ela vai ficar torta, tá? Eu já tô dando aqui o pulo do gato para você, né, Evandro? Se você seguir essa dica aqui, ó, você vai dar bom, tá? Então, esse é o objetivo dessa maquininha. Tem pessoas que reclamam da maquininha. Gente, aqui em casa tem uns beija-flor. E geralmente quando a gente tá gravando um vídeo, eu acho tão bonitinho, acho que eles escutam a gente conversando, falando. Olha o pulo fora do tema. Não, aqui ai, acabou de vir um aqui. Eles vêm na janela ver como que a gente tá. É, legal. Enfim, tá, gente? Então, acho que quem tá acompanhando pensa, nossa, os dois são doidos. A gente é um pouco pior que isso, mas... E aí o que acontece, gente? Então, assim, tem pessoas que reclamam dessa maquininha. Essa maquininha aqui, gente, a gente tem ela há mais de 5 anos. Não, mais de 4 anos, né? Essa daí? Há mais de 4 anos. E ela, pra você ver, tá em perfeito estado. Então, gente, o que acontece? Se você tá quebrando muita coisa aí das suas ferramentas, tem que parar e pensar, por que será? Será que o problema sou eu? O que eu tô fazendo? Será que eu tô sabendo manusear corretamente a ferramenta? Porque às vezes a gente recebe mensagem de pessoas falando que usou a primeira vez e já quebrou. Aí eu fico meio assim, o que será que a pessoa tá fazendo de errado para a ferramenta quebrar? Ela é aquela, como diz, é aquela Brastemp, né? Tinha uma propaganda da Brastemp. Não é Brastemp. Não é aquela Brastemp, mas é o que a gente tem por enquanto no mercado. É essa aqui. E é a que a gente recomenda, porque é a que a gente já utilizou, como eu disse, com deficiente intelectual, com idoso e com adolescente, e todos conseguiram manusear a ferramenta. Então, independente da ferramenta que você está utilizando, gente, você tem que usar com carinho. Pensar que, essa ferramenta aqui, ela me ajuda a faturar R$3.000 ou mais com esse artesanato diferente. Eu tenho que cuidar dela, tá? Então, cuida com carinho com essa ferramenta que ela vai durar bastante, né, Evandro? Isso. E um detalhe aqui também que é importante vocês entenderem na hora de adquirir uma ferramenta, um cortador de garrafas, é que, primeiro, lembrando que a gente está falando aqui ferramentas que a gente julga ser de qualidade. Não somente a gente, mas vários outros artesãos. No caso desse cortador aqui de garrafa em específico, é claro que você vai achar eles mais caros. Nem falou o preço, né? Não. Eu acho que é bom já falar o preço dele. O preço dessa maquininha é, em média,
R$130. Então, R$130 num cortador de garrafas. Para muitas pessoas pode parecer caro, para outras pode parecer barato, enfim, varia da sua condição financeira atual. Lembrando que a gente está falando aqui do investimento médio, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do investimento baixo. Mas você pode falar para mim, Evandro, nossa, isso aí é muito caro, eu encontrei umas de R$60 na internet. Tá. Eu vou falar aqui algumas questões dessa maquininha aqui em específico, e aí depois eu volto umas baratinhas aí que eu já vi na internet. O primeiro ponto é que essa daqui, ela faz o corte da garrafa utilizando o calor, o choque térmico, como a Gi mesmo explicou. O negócio esquenta, vem o ar, pimba. O vidro se quebra porque ele não resiste, enfim. Acontece o choque térmico justamente na exata linha onde você girou a garrafa em cima da basezinha aqui da resistência. Segundo ponto, pela a base da resistência ser fina, e isso é importante, porque esses dias eu recebi umas fotos de algumas pessoas que compraram um cortador baratinho na internet. Cortador, maquininha de cortar garrafa. Isso, maquininha de cortar garrafa baratinha na internet, e essa base aqui da resistência era meio larga. O que acontecia? Quando a resistência esquentava, também, e é uma coisa óbvia de se acontecer, esquenta a base. Se a base ela é muito larga, imagina só, eu quero cortar somente, vamos supor aqui, não dá para vocês verem a resistência talvez, mas a resistência é mais ou menos da largura desse parafusinho que está aqui em cima. Então eu quero cortar a garrafa justamente nesse ponto aqui em que ela está encostando no parafuso. Tem daqui o parafuso como se fosse a resistência. Como a base é fina e a base esquenta, porque a resistência esquenta, ela não vai projetar tanto calor para minha garrafa de vidro, vendo que ela está basicamente na mesma linha da resistência, da mesma espessura ali. Eu, com uma base muito larga, existe uma projeção de calor também para essa base, que por ser larga também vai alarguecer o calor aqui, o vidro que vai esquentar. Então vai esquentar uma quantidade mais larga aqui de vidro, fazendo com que o corte também saia mais torto. Porque tem muito calor aqui por conta da base ser larga, tem muito calor sendo projetado para o vidro. E é aí onde muitas pessoas reclamam que a maquininha, umas baratinhas que se encontram aí, elas não cortam a garrafa com tanta eficácia. Justamente por conta da base, que é muito larga. Evandro, mas eu encontrei uma bem baratinha e a base fina, com a base fina. Bom, como eu, Evandrinho, só utilizei de cortador de garrafas fabricados por terceiros, esse modelo aqui, que é o que eu geralmente recomendo, eu acredito que talvez cabe a você ou não testar. Porque como eu só utilizei esse daqui, os anteriores eu mesmo produzia, diga-se de passagem, o bicho esquentava pra caramba. Os anteriores eu mesmo produzia. Quando eu encontrei esse daqui, que vi que ele supria normalmente a minha necessidade, com exceção da resistência, que a resistência vem pequena e eu tenho que fazer uma gambiarra na resistência para aumentar ela. Então eu foquei nesse daqui e foi o que eu utilizei em todos os projetos que a gente executou. E até então a gente não tem problemas com ele, com exceção da resistência, como eu falei. Evandro, mas você está indicando para a gente esse cortador e está falando que dá problema na resistência? Tem vídeos aqui do canal onde eu explico exatamente o que você deve fazer caso você compre um cortador desse a respeito da resistência. Mas, no mais, se você encontrar outros cortadores aí mais baratos, cabe a você testar ou não. O que a gente realmente indica é esse camarada aqui. E aí, como a gente está falando de corte reto da garrafa, assim, você pode estar se perguntando, mas Gisele, se o corte ficar torto, não dá para eu usar? Dá para você usar. O que a gente está falando aqui, por exemplo, digamos que você vai trabalhar com pastilhas para construção civil. Então, se você conseguir fazer um corte reto, você entende que você vai utilizar uma maior parte aqui do vidro. Se você faz um corte torto, você já vai perder um pedaço.
Então, é isso que a gente está falando. Mas se você ainda não tem experiência ainda, não cortou várias vezes a garrafa para conseguir fazer aqui ficar reto e ficar torto aqui a parte da garrafa, não tem problema, dá para utilizar da mesma forma, tá bom? Mas esses detalhes que a gente está falando aqui, gente, é coisa que a gente geralmente fala para os nossos alunos, tá? A gente está passando aqui para você, tipo o pulo do gato. Detalhezinhos que faz a diferença na hora de você confeccionar suas peças. Inclusive essa questão aqui do cortador de garrafa foi uma pergunta que também a Eliane Rodrigues Lima, nossa, 2 vezes a pergunta dela, olha lá Eliane, tá? Deixa o like aí. A Eliane Rodrigues Lima perguntou pra gente, não lembro se foi no TikTok, enfim, ela pediu pra gente falar mais sobre o cortador de garrafas, explicando como que funciona. Então eu acredito que com toda essa explicação aqui que a Gi deu para entender perfeitamente como que é o funcionamento dele. E como ela falou no começo, pode ser que tenha pessoas que, mas se eu consigo cortar com barbante, por que eu vou usar um cortador desse? É importante, pessoal, vocês entenderem que a gente aqui, além de estar priorizando a qualidade do negócio, a gente está priorizando também a praticidade. Porque o barbante, você vai lá, umedece ele com querosene ou com álcool, vem na garrafa de vidro e olha só, vamos supor que você é uma pessoa teimosa e quer cortar com barbante. Então eu venho, preencho aqui com água a garrafa até o ponto onde eu quero cortar, pego o barbante, umedeço no querosene, coloco aqui, ponho fogo, espero um tempinho, vou lá, mergulho a garrafa na água, pronto, tem o corte. Opa, já consegui fazer o corte. Aí eu pergunto para você, como que você vai cortar a parte de baixo? Sendo que até então, para você cortar a parte de cima, você precisou da água. Evandro, mas é só eu colocar a água até aqui esse ponto. Tenta, talvez funcione. Eu acredito que não vai funcionar com tanta eficácia quanto funcionou aqui em cima. Basicamente por causa da espessura do vidro aqui embaixo ser maior. E como a gente também prioriza o uso máximo da garrafa de vidro, nesse exemplo aqui que a gente está mostrando para você, o uso máximo aqui do corpo da garrafa, eu acredito que para você cortar aqui na parte de baixo, você vai ter que fazer um certo sacrifício do corpo dele, da garrafa, caso você pretenda utilizar a técnica de corte utilizando o barbante.